Imagina só um diagnóstico de saúde mental que muda junto com a pessoa, que evolui com ela, em vez de prender essa pessoa a um rótulo para sempre. Pois é exatamente isso que a gente vai explorar aqui, a revolução, até meio silenciosa, da CID-11 no tratamento da psicose. Uma mudança que abandonou as caixinhas antigas para abraçar um perfil muito mais dinâmico e, no fundo, mais humano. Então vamos direto ao ponto. Por que será que rótulos tão conhecidos, como esquizofrenia paranoide, usados por décadas, simplesmente sumiram do manual de diagnóstico? A resposta, olha, não é só uma atualização técnica não. É uma virada de chave na filosofia do cuidado em saúde mental. Mas antes de olhar para a solução, a gente precisa entender o tamanho do problema. O sistema antigo era basicamente um quebra-cabeça com peças que não se encaixavam direito. Isso criava uma frustração enorme para os médicos e, claro, principalmente para os pacientes. Ok, vamos mergulhar um pouco em por que esses rótulos foram, digamos, aposentados. Primeiro, eles não ajudavam a prever como seria a evolução do paciente. Era como ter um mapa que não mostra o caminho à frente, sabe? Segundo, eles eram muito instáveis. Uma pessoa podia ser diagnosticada como paranoide num ano e desorganizada no outro. E o mais importante de tudo, eles simplificavam demais a experiência humana, que é super complexa. A CID-11 olhou para isso e falou, não, precisamos de algo melhor, e simplesmente deixou eles de fora. E aí, no lugar desse sistema todo engessado, a CID-11 trouxe uma abordagem completamente nova, a avaliação dimensional. Vamos entender agora como essa perspectiva funciona e por que ela é uma ferramenta muito, mas muito mais poderosa. A mudança de mentalidade aqui é total. A pergunta deixou de ser em qual caixinha essa pessoa se encaixa para ser o que essa pessoa está vivenciando agora. Isso troca aquele rótulo estático para um perfil vivo, dinâmico, que acompanha a jornada real da pessoa. Faz toda a diferença. O coração desse sistema novo são os qualificadores dimensionais. Pensa neles como se fossem ferramentas de alta precisão. Em vez de um carimbo único, os médicos agora usam esses especificadores para desenhar um mapa detalhado exclusivo da condição de cada paciente. E essa abordagem, olha só que interessante, não é só para esquizofrenia. Ela pode ser aplicada a todo o espectro de transtornos psicóticos primários, desde o transtorno esquizoafetivo até o transtorno delirante, o que acaba unificando a forma como essas condições são descritas. Tá, mas como é que isso funciona na prática? O sistema tem duas partes principais. A primeira foca em mapear a jornada da doença ao longo do tempo. Vamos ver como isso se desenrola. Estes são os chamados qualificadores de curso. O objetivo deles é basicamente contar a história da doença, respondendo a perguntas super importantes sobre o cronograma e a trajetória dela até o momento presente. O processo é quase como construir uma linha do tempo mesmo. Primeiro, o clínico busca entender. Esse é o primeiro episódio ou já aconteceram outros antes? Segundo ponto, os sintomas têm sido contínuos? E por último, a pergunta crucial. Qual é a situação agora? A pessoa está numa crise aguda ou num período de remissão? Juntas, essas respostas criam um mapa bem claro da jornada. Agora sim, vamos para a segunda parte, a mais detalhada do sistema, as ferramentas para descrever os sintomas que estão acontecendo no momento. É aqui que o nível de personalização realmente se destaca. É impressionante. E tudo se resume a este número, 6. São 6 dimensões que funcionam como se fossem lentes de alta resolução para entender a experiência de uma pessoa. Com elas, dá para construir um perfil clínico completo e, nossa, incrivelmente preciso. É aqui que a personalização realmente brilha. Olha só, os sintomas positivos não significam que são bons, mas sim que algo foi adicionado à experiência, como delírios. Já os negativos são a ausência de algo, como falta de motivação ou dificuldade de falar. Além disso, a CID-11 avalia o humor, com dimensões para depressão e mania, e o estado psicomotor. E, o que é fundamental, ela também mede os sintomas cognitivos, como problemas de memória ou atenção, que impactam diretamente a vida diária, a capacidade de trabalho. E não para por aí, não. Cada uma daquelas 6 dimensões de sintomas que a gente acabou de ver também pode ser classificada pela gravidade, leve, moderada ou grave. Isso adiciona mais uma camada de precisão, permitindo um retrato muito mais fiel da condição da pessoa naquele exato momento. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa na prática? A resposta é bem simples, porque leva a um cuidado mais humano, mais preciso e, consequentemente, mais eficaz. Esse trecho resume perfeitamente o benefício. O objetivo não é mais ficar aplicando rótulos genéricos. A ideia é criar um diagnóstico que realmente capture a jornada e a experiência únicas de cada pessoa.
E isso, gente, muda tudo. O foco se desloca para as necessidades de tratamento do aqui e agora. Em vez de carregar um rótulo fixo para o resto da vida, o diagnóstico vira uma ferramenta para guiar o que precisa ser feito hoje para ajudar na recuperação. Com um perfil tão detalhado dos sintomas, da gravidade deles, os planos de tratamento podem ser muito mais direcionados. Por exemplo, se os sintomas cognitivos são o que mais se destaca, a terapia pode focar nisso. Se os sintomas depressivos são graves, eles podem ser priorizados. O tratamento se torna tão único quanto o próprio paciente. No final das contas, essa abordagem dimensional está totalmente alinhada com um modelo focado na recuperação. Ela dá as ferramentas para entender, para tratar e, o mais importante, para apoiar as pessoas no caminho delas para uma vida com mais bem-estar. E para a gente fechar, fica a reflexão. Essa troca de caixas por perfis é muito mais que uma atualização. É um novo paradigma de verdade. Será que essa abordagem tão personalizada não poderia ser o futuro do diagnóstico para toda a área de saúde mental? Fica aí o pensamento. Valeu!